Aí sim, minha galera abençoada, John Olok na voz. E se prepara que hoje o capacete vai ter que ser de aço, porque a gente vai ver o round 2 da conversa de Deus com Moisés. Hoje a gente vai desenrolar Êxodo capítulo 4. Pega a visão. No último capítulo, Deus apareceu para Moisés numa sarça pegando fogo e deu para ele a missão mais sinistra da vida dele: voltar para o Egito e libertar o povo. E qual foi a reação do Moisés? Ele ficou animadão? Que nada! Ele foi arrumando desculpa. Hoje a gente vai ver a lista de migués que Moisés deu para Deus e as respostas absurdas que Deus deu para cada uma delas. É uma aula sobre como Deus lida com a nossa insegurança e nos capacita mesmo quando a gente se acha um Zé Ninguém. Se você já se sentiu incapaz de fazer o que Deus te chamou para fazer, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a fita de hoje é pra você. Bora nessa! Se liga nessa fita. A conversa lá na sarça ardente continua. E o Moisés, depois de ouvir o plano de Deus, começa a gaguejar, não na fala ainda, mas na fé. Ele lança a primeira desculpa, o famoso "e se?". Desculpa 1. E se eles não acreditarem em mim? Moisés manda essa. Aí Deus, beleza, o plano é da hora, mas e se eu chegar lá e a galera não acreditar em mim? E se eles falarem, o Senhor não te apareceu? Vou passar a maior vergonha. E a resposta de Deus? Ele não dá um sermão, ele dá poder. Isso aqui é ouro, anota aí. Deus não discute com a nossa insegurança, ele a esmaga com o seu poder. Deus pergunta: que é isso na tua mão? Moisés, um cajado, uma vara de pastor, a coisa mais comum do mundo para ele. Deus, lança-o na terra. Moisés joga e pá, o cajado vira uma cobra. E o Moisés, que era o brabão do deserto, sai correndo com medo da própria vara. Deus manda ele pegar a cobra pelo rabo, ele pega e ela vira um cajado de novo. Quebrada sinistra, né não? Deus estava dizendo: Moisés, o que você tem na mão, o que é comum para você, na minha mão vira um milagre. A sua identidade de pastor vai ser o sinal do meu poder. Mas Deus não parou por aí. Deu o segundo sinal. Põe a mão no peito. Moisés coloca. Quando ele tira, a mão dele está coberta de lepra, branca como a neve. Que susto! Deus manda ele colocar de novo. Ele coloca e a mão volta ao normal. Deus estava mostrando que ele tem poder sobre a vida e a morte, a pureza e a impureza. E ainda deu um terceiro sinal de brinde. Se eles não acreditarem nesses dois, pega a água do rio Nilo, derrama na terra seca e a água vai virar sangue. Moral da história: Deus não deixou Moisés na mão. Para cada "e se" do Moisés, Deus deu um "toma aqui o meu poder". Mas o Moisés, mesmo com esse arsenal de milagres, ainda não estava convencido. E ele lança a segunda desculpa, a mais famosa. Desculpa 2. Eu não sei falar direito. Ele chega para Deus e manda essa: ah, Senhor, desculpa aí, mas eu nunca fui bom de papo. Eu não tenho lábia, sou pesado de boca e pesado de língua. Sou gago, sou travado, não sirvo para ser porta-voz. Ele jogou o atestado de incompetência em oratória. E a resposta de Deus, meu parceiro, é uma das mais poderosas da Bíblia. Deus não fala: ah, coitadinho, ele manda na lata. Quem deu a boca ao homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Pá, que nocaute! Deus estava dizendo: Moisés, você está focando na sua deficiência, mas está esquecendo quem foi que te criou. Eu sou o criador da boca, da língua, de tudo. Se eu te envio, eu te capacito. A sua fraqueza não limita o meu poder. Mas Moisés, teimoso que só ele, ainda não se deu por vencido. E ele lança a última e mais ousada desculpa. Desculpa 3. Ah, Senhor, envia qualquer outro. Essa foi a gota d'água. Depois de tudo que Deus mostrou e falou, Moisés basicamente disse: valeu, Deus, o plano é top, os milagres são da hora, mas arruma outro trouxa para fazer isso aí, porque eu não vou. Aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Mas mesmo bravo, Deus é misericordioso. Em vez de desistir do Moisés, ele oferece uma solução, uma bengala humana. Ele diz: beleza, já que você tá com tanto medo, o teu irmão Arão não é levita?
Eu sei que ele fala bem pra caramba. Ele já tá vindo ao teu encontro. Você vai falar com ele, vai colocar as palavras na boca dele, e eu serei com a tua boca e com a boca dele. Ele será o teu porta-voz, e tu serás pra ele como Deus. E toma este cajado na tua mão, com que hás de fazer os sinais. Deus, na sua graça, deu um parceiro pro Moisés. Moisés seria o cérebro, a conexão direta com Deus. E o Arão seria a voz. A dupla dinâmica estava formada. Finalmente convencido, ou sem mais desculpas, Moisés se despede do sogro Jetro, pega a mulher e os filhos, monta no jumento e com o cajado de Deus na mão, mete marcha de volta pro Egito. O pastor de ovelhas agora era o libertador de uma nação. No meio do caminho, rola uma cena bizarra. Deus encontra Moisés numa estalagem e tenta matá-lo. Que? A gente não sabe o porquê direito. Mas provavelmente foi porque Moisés, o líder da aliança, não tinha circuncidado o próprio filho, quebrando o pacto de Abraão. A sua esposa, Zípora, na hora, pega uma pedra afiada, circuncida o menino e joga o prepúcio aos pés de Moisés, dizendo: "Tu és um esposo sanguinário." E Deus o deixa em paz. Uma lição sinistra de que a obediência começa em casa. O capítulo termina com Arão, guiado por Deus, encontrando Moisés no deserto. Moisés conta tudo para ele, e os dois juntos vão falar com os anciãos de Israel. Arão fala as palavras, Moisés faz os sinais, e a Bíblia diz que o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. A primeira parte da missão foi um sucesso. E aí, minha galera, que capítulo! Uma aula sobre como Deus é paciente com as nossas fraquezas e medos, mas também como ele nos chama para sair da nossa zona de conforto. As desculpas de Moisés são as nossas desculpas. Não sou capaz, não sei falar, chama outro. E a resposta de Deus é a mesma: eu sou! E se eu estou contigo, já era. Agora quero ouvir o seu papo reto. Qual das desculpas de Moisés você mais usa na sua vida? E a forma como Deus lidou com ele te ensina algo sobre como Deus lida com a gente hoje? Solta o verbo nos comentários. E se você tá curtindo essa jornada de libertação, já sabe, né? Dá aquela moral monstra. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Paz!